Olá, minha gente, tudo bem, seus lindos e lindas? Como vocês estão neste dia maravilhoso? Meu, olha como o Mames está. Eu tava agora mais cedo pensando em como que ia fazer pra gravar esse vídeo, porque decisões, né? Eu tenho falado de escolhas aí nesses últimos dias. E eu não tô conseguindo aparecer muito lá no Instagram por conta do trabalho, mas hoje é um dia que eu consigo fazer isso com mais tranquilidade. E olha que legal, eu não vou trabalhar hoje, mas eu decidi vir bela, né? E é sobre isso. Vai ter um dia que eu vou estar super tranquila com uma camiseta, com né, uma regatinha, alguma coisa assim. E vai ter dias que eu vou estar assim. E tá tudo bem, né? Eu sou isso, quem me conhece sabe. Tem dias que eu tô uau, tem dias que eu tô mais tranquila, tem dias que eu tô mãe de família, tem dias que eu quero baixar uma mega empresária. E o que eu sou todos os dias, eu tenho aprendido a ser isso e gostar disso todos os dias. Aí a gente volta para aquela conversa de escolher e o autoconhecimento o tempo todo, todos os dias. E eu tenho praticado isso e eu tenho falado muito sobre isso também, que é uma escolha diária e é uma bandeira que eu levanto diariamente. Se conhecer, escolher por você todos os dias, escolher entender que raio que é aquilo que a gente, né, segue todos os dias, às vezes um padrão que a gente pensa, né, um determinado tempo, falar, mas de onde veio esse padrão? Por que eu sigo esse padrão? E eu quero tentar ser diferente e é possível. É aí que é o autoconhecimento, né? Que nem todo mundo, e é uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu achava que todo mundo tava nessa de auto se conhecer, mas não tá. E vou dizer poucos pro tanto de população que existe no mundo, infelizmente são poucas pessoas. E que se tivessem mais pessoas, o mundo talvez seria outro. Porque aqueles que estão no autoconhecimento sabem jogar o jogo. Estão entendendo como que funciona esse mecanismo todo aqui, corpo, alma e espírito, e aprenderam a lidar com ele, estão aprendendo a lidar com essa máquina e estão saindo na frente nessa Matrix. E foi olhando isso ainda no meu inconsciente, eu acho que já era uma programação posta no meu interior, no meu subconsciente, de querer fazer diferente, de ser diferente. E aí, hoje, pensando em tantas das histórias que eu podia trazer pra gente continuar batendo esse papo, eu lembrei de muitas, mas eu lembro que no começo da minha conversão, antes de tudo, eu vou contar 2 histórias hoje. E eu vou ver se eu consigo colocá-las num vídeo só, mas eu acho que não vai dar. Então, provavelmente esse vídeo vai ter uma segunda parte. E eu convido você para assistir as 2 partes para que possa te alimentar de alguma forma e te ajudar no momento que você estiver na tua vida de escolha, de decisões. Estamos aqui para caminhar junto e essa é sempre a minha intenção. Dividir um pouquinho do que eu vivo, do que eu já vivi, do que eu tô vivendo para ajudar. E aí eu lembro que eu tava na igreja, eu me converti com 12 anos de idade. Tudo na minha vida começou a acontecer com 12 anos. E aí eu tava lá no culto e vendo aquelas coisas, né, tão novas pra mim, pessoas diferentes, porque eu sou de periferia. Antes disso eu tava ali onde meus pais moram, né, um CDHU, então é muita gente, criança, correndo, brincando, aquela rotina de pai e mãe chegando em casa no final do dia, à noite, e vai pra escola e volta pra casa, essa era a rotina. E grita um na janela num horário, grita outro na janela no outro horário, tá todo mundo se separando porque cada um vai para suas casas porque deu a hora de tomar banho. E vamos para uma rotina diferente, que é vamos ir a um culto, a uma igreja. E aí você olha aquela liturgia toda e eu sou muito intensa, eu não sei ser 50%. Se eu sou, eu sou. Eu tô aprendendo muito mais sobre isso. Se eu quero, eu quero. Hoje eu aprendo que a primeira fatia do bolo é pra mim. Não tô menosprezando os segundos e terceiros, mas primeiro eu. E a vida tem me ajudado a não só pensar dessa forma,
sentir e pôr em prática essa ideia. E todos os dias isso acontece, acreditem, todos os dias isso acontece. E aí cheguei na igreja, naquela liturgia, aquele clima, aquela galera, aquela conversa diferente, aquelas músicas, aquelas pessoas diferentes. E logo no começo da minha conversão eu me batizei muito rápido, né? Eu tava na igreja, ia fazer 2 anos, e aí eu me batizei com 1 ano e pouquinho. E aí, lembro que na época tinha uma pessoa que hoje é vice-prefeito aqui da cidade, inclusive. E ele canta muito bem, até hoje cantava belíssimo naquela época já, né? Ele era um rapaz novo, hoje já deve estar com seus 40 e poucos anos, não acompanha a vida dele atualmente. E ele cantando, e aquilo encheu os meus ouvidos, e eu falei, eu quero cantar. Se vocês voltarem um pouquinho aqui nos vídeos, vocês vão ver que tem um vídeo que eu conto que eu cantava pro mato quando eu era pequena e morava num barraco com os meus pais. E aí eu acho que no meu sub ligou uma ideia outra do tipo, você era garota que cantava pro mato. Na teoria hoje você pode ter um público, um microfone, um palco, que era o altar, e cantar, que é o que você gosta. E ser 50 não, 100% nesse lugar, já que você é tão intensa. Com 12 anos eu decidi, eu quero cantar. Eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. E aí eu fui orar, fui pedir muito pra Deus para poder cantar. E ter muitas experiências que eu queria saber falar como aquelas pessoas falam. Conseguir trazer as pessoas para perto com as palavras, com a voz e tudo mais. E chegamos aonde chegamos. Deus ouviu não só a parte do cantar, que isso é uma proposta para outro vídeo, inclusive se você quiser ouvir sobre isso, deixa aí nos comentários, e a parte do testemunho. O que não me falta são histórias para contar, não me falta isso, mas o que eu digo, e eu também já disse aqui em outros vídeos, dá uma voltadinha para trás que você com certeza vai encontrar, que todo mundo tem história. Todo mundo tem histórias, todo mundo tem coisas muito boas e muito ruins, dificuldades e situações desafiadoras para contar, todo mundo tem. Mas a diferença é que eu escolhi pegar esse meu agrupamento de histórias e fazer com que elas se tornassem escadas para o meu crescimento, para o meu avanço, para a minha elevação. Eu escolhi fazer com que tudo que eu vivesse se tornasse de fato um testemunho. Eu não estou dizendo nem questão igreja, estou dizendo questão pessoa, para gerar maturidade. E o inimigo de nossas almas, interpretem como quiser, ou o adversário, ou aquele que está contra nós. Hoje eu acredito que é a minha própria mente, eu sou o meu próprio inimigo. Perdeu, porque eu escolhi guardar muita coisa, que tem muita coisa que eu esqueci, mas tem muita coisa que de tempos em tempos a espiritualidade vem trazendo, do que eu já vivi, do que eu já vi, para basear coisas passadas em coisas atuais, para gerar coisas futuras. Então, quem é contra mim perdeu, porque eu decidi guardar e fazer com que essas histórias se tornassem a minha vida de verdade, o meu avanço, o meu crescimento. Nada do que eu conto hoje foi para me derrubar, ou vai ser para me derrubar, é tudo para me fazer subir um degrau a mais. Então eu decidi pegar essas histórias todas e transformá-las nesse degrau, que é de elevação. Gente, a oportunidade do autoconhecimento tá aí para todo mundo, né? Então eu espero que você consiga hoje sentar 5 minutinhos no seu momento, seja no seu sofá, numa cadeira, e pensar um pouquinho o que é o autoconhecimento. É esse olhar para dentro e tentar se entender, se conhecer, o que você tem proposto para o mundo, baseado em que você tem se proposto a isso para o mundo. E eu tive 2 situações, né, que são as histórias que eu quero contar, 2 situações muito desafiadoras na minha vida, que essas são histórias que eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer e vou contar para a vida inteira. A primeira que não foi por ordem cronológica, tá? A primeira aconteceu bem depois da segunda. A primeira foi uma vez que eu, já transista,
Na época da parada gay, olha, se eu tô com o meu salão é tempo de pandemia, né? Então é uns 3 anos que eu tô com o meu salão. Trabalhei num salão aqui em Morato quase 2 anos, então já estão aí por uns 5 anos. É o tempo que essa história deve ter. Uns 5 anos atrás eu tava com uns 30. É isso. Essa é mais ou menos a ideia cronológica da história. Para vocês verem que eu já tô nesse processo há um bom tempo, mas eu fui entender o que eu tava fazendo faz pouco tempo, que eu tenho ouvido sobre autoconhecimento. E se descobrir, se perceber que sempre tive histórias para contar, ok, mas eu acho que a ideia era mais apegada naquele começo que eu disse, de estar na igreja e falar para Deus que eu queria ter história para contar, para poder ser que nem aquelas pessoas eram. Hoje, muito mais do que isso, eu entendo que não são só histórias, de que é o que me conduz, é o que me carrega, é o que me dá motivação para avançar. Então eu estava num dia de agenda normal, nessa época eu atendia muito a domicílio, porque eu não tinha um espaço para atender, nem o meu espaço no local que eu trabalhava. Eu sempre tive vontade de atender clientes, mas ter um salão foi um sonho sonhado pela espiritualidade, por Deus, por muito tempo, até que chegasse nas minhas mãos, que também é uma outra história que eu vou trazer no momento oportuno aqui. E aí, ia a domicílio atender até a casa das clientes. Nessa época eu recebia muito pouco, eu não tinha nem essa ideia de ajuda de custo, né, uma taxa de locomoção que hoje é cobrado quando eu vou atender alguém a domicílio. E aí eu fui, e eram 2 clientes na minha cabeça, eu ia atender tipo um na sexta e outro no sábado, um na quinta, outro na sexta, foi marcado mais ou menos assim. Era próximos, um era ali Barra Funda, mas eu lembro que em frente ao Shopping Bourbon a gente pegou um ônibus. Então eu não lembro exatamente onde era o local da casa desse rapaz, que era um trans, acho. Uma pessoa muito simpática, excelente pessoa. Só encontrei uma vez, que foi quando eu fiz esse cabelo, e eu creio que foi muito para essa experiência poder ser contada do jeito que ela é contada. Levei a Rafaela comigo, saí de casa, fui lá dentro dessa pessoa. E a segunda casa era no Piqueri, bem próximo da estação. Então, na minha cabeça, eu ia num dia atender a pessoa, né, esse rapaz, e no outro dia seguinte, né, à noite ia voltar para casa e tudo mais, no outro dia seguinte ia pegar e ia atender a outra cliente que era no Piqueri. E essa era uma assistente social, se eu não me engano. Então, fui pro primeiro atendimento, peguei Rafaela, fui eu, ela e a nossa malinha, abençoadinha de Jesus, fomos. Chegamos lá, começando, né, o atendimento, o rapaz super simpático, ele tava com um colega, não lembro se era relacionamento dele na época, enfim, ele tava acompanhado, mas fui muito bem tratada, Rafaela também, nos alimentamos tranquilamente. Nesse dia eu não tinha nem noção de tanto que eu não pensava nem na alimentação que a pessoa poderia me oferecer. Hoje tá tudo embutido nos valores que eu cobro, quem conhece meu trabalho sabe. Então eu ficava muito à mercê do que a pessoa ia me oferecer. Se sim, ok. Se não, só o copo d'água e olhe lá, ok. Mas na bolsinha eu sempre tinha pra Rafa uma bolacha, um Danone, um suco. Nada muito coerente com uma alimentação que uma criança deveria ter durante o dia. Mas alguma coisa pra ela comer ali. E aí eu lembro que eu cheguei lá na casa daquele rapaz, ok, com muito respeito e muito grata à pessoa dele por estar aceitando, né, o meu trabalho. Sentamos e fomos começar a fazer a trança. Era uma box braid. Eu estava aprendendo a trabalhar com jumbo, né? O jumbo foi o último material que eu aprendi a usar para trançar cabelo. E aí eu tinha comprado os pacotes, levei. Cheguei lá para começar a fazer. Ele estava com o cabelo colocado já no fio a fio, na queratina, né? Na queratina. E aí, quando eu abri, eu falei, eita, como que eu faço? Eu não sei, eu não lembro se ele não me explicou pelo contato, não me explicou que ele tava com o cabelo colocado. Pra mim, quando eu vi, cheguei, era o cabelo dele. Aí eu peguei, abri e falei, tá com o cabelo posto, certo? Você ia tirar isso pra poder pôr a trança. Ele falou, não, pode pôr aí por cima mesmo, não tem problema. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem, pode ir, minha conta em risco, do jeito que ficar pra mim eu sei que vai estar excelente. O que agravou o meu trabalho muito mais. A trança por si só, a gente já desmistifica de que ela é um trabalho rápido.
São poucos trabalhos que dá para fazer em poucas horas. No geral, trança com volume natural de cabelo, que é o nosso, típico brasileiro, você demora aí umas 5, 8, 12 horas para fazer uma trança. Eu já demorei 18, 24 horas trançando um cabelo. Então, é isso. Eu tava nesse começo me acostumando. Então, na minha cabeça, um trabalho que ia demorar umas 8 horas, meus amores, pasmem. Eu virei a noite inteira fazendo e virei madrugada toda trançando esse cabelo. Eu cheguei lá, era no finalzinho da manhã, por volta de umas 11 horas. No início da madrugada, adentro, eu tava lá trançando o cabelo dele ainda. Porque realmente os cabelos postos não estavam separadinhos, bonitinhos, já tinha um tempo de utilização. Então tava meio que em algumas partes mais engruviadinhas que a outra. Então tinha que separar para dividir, para poder da melhor forma colocar. Olha o desafio da transista. Mas como eu gosto muito de cumprir com a minha palavra, eu decidi que eu ia fazer. E aí ficamos lá, eu e Rafaela, aquele dia todo trançando. Não lembro muito, mas acredito que ela, graças a Deus, se comportou muito. Sou muito grata pela minha filha. E aí fiz cabelo, assim, aquela noite entrou, aquela noite fria. São Paulo morrendo, morador de rua, morrendo na rua de tanto frio que estava. E a casa do rapaz, no final do dia, começou a ficar gelada, gelada, gelada. Eu tava com uma calça jeans somente. Foi nesse dia que eu aprendi que calça jeans não esquenta. Hoje eu tenho umas mais já tecnológicas que aí, de repente, ajuda nesse quesito. Mas, no geral, aquele tecido não é para dias frios. Frios não daquele jeito que tava fazendo. E aí eu enchi a Rafa de roupa, porque isso pra ela tinha bastante roupa. E eu fiquei do jeito que eu estava, gelada, trançando o cabelo daquele rapaz. Chegou um dito horário que ele falou, não aguento mais, preciso deitar pra dormir. Falei, tá bom, deite para dormir. Ai, ele deitou na cama, a Rafa já estava deitada num cantinho, quietinha. Ele deitou de um jeito que eu conseguia continuar trançando o cabelo dele e eu continuei trançando. Isso foi 2, isso foi 3, isso foi 4 horas da manhã e eu lá. Eu sei que eu terminei por volta de umas 5 mesmo, porque foi o tempo que eu tive para encostar um pouquinho do lado da Rafa e dar uma cochiladinha de 5 minutos que pudesse, porque não muito distante o celular despertou para mim atender a outra cliente, lembra? E aí eu agradeci, né, pela recepção. Naquela manhã acordei, levantei com a Rafa, saí e peguei meu destino segundo a moça do Piqueri, em Piqueri. Aí peguei no meio do caminho, peguei o ônibus, desci na Lapa, acho. E na Lapa peguei para pegar o trem, parei no meio do caminho, tomei um café com a Rafa, comprei, né, reabasteci a bolsinha com bolacha, Danone, o que tivesse ali de prático para ela comer. E peguei e fui para essa moça do Piqueri. Cheguei lá, me recepcionou muito bem, mas tem uma questão, e essa eu vou contar como eu realmente contava, como eu realmente entendi na época. Hoje a minha questão espiritual está bem mais abrangente, minha mente se abriu para algumas situações e hoje eu sei que de fato provavelmente pode ter sido muito além do que eu imaginei naquele dia, mas eu vou contar exatamente do jeito que eu contava para que seja fácil o entendimento, tá? E no final eu faço os adendos aí. Cheguei em Piqueri para atender a moça lá, a assistente social. Aí eu peguei, entrei na casa dela e eu não podia entrar em outros cômodos. Ela ou era, hoje eu não tenho mais contato com ela também, ela era espírita. Espírita, mas assim, perdoe a minha ignorância, eu não sei o nível, mas mãe de santo, nesse sentido dessas religiões de matriz africana. E aí eu não podia entrar na casa dela, eu tinha um limite de passagem ali. Não era a primeira vez que eu estava atendendo ela já era minha cliente e eu estava na igreja. Nessa época, eu fui até me aconselhar com uma das minhas líderes para perguntar se eu devia continuar fazendo o cabelo dela ou não, porque na minha mente cristã, eu estava talvez de alguma forma saindo fora do que eu devia fazer, né? Eu evangélica, indo na casa de uma pessoa com uma outra religião que não fosse o catolicismo, que é um pouco mais comum, eu não sabia lidar com aquela situação. Eu estava sendo a perdida no meio da história.
Fui até me aconselhar com a minha líder. Ela falou que tudo bem, mantenha os seus princípios, não se perca dentro daquele lugar, que Deus te guarde, sempre faça uma oração, o máximo que você puder. Se possível, vá consagrada em jejum. E para a minha alegria, nesse dia não, mas eu já tinha ido dias anteriores em jejum. Quem é cristão, quem tem conhecimento de igreja evangélica sabe o que eu estou dizendo. Ou espiritualizado também, sabe o que eu tô dizendo? Ia em jejum pra casa dela, nunca desrespeitei, mas eu lembro que eu ajoelhava no banheiro pra orar, ou para consagrar o jejum, ou para manter, né, o jejum. Olha, Senhor, tô aqui em jejum, receba a minha oração, o meu dia. Ou quando eu chegava lá, eu sempre orava, era essa uma rotina minha que eu tinha, né? E eu não podia entrar na casa dela. Eu não sei se por conta dessa minha postura, a espiritualidade naquela situação teve essa atitude de não me permitir entrar na casa dela. Não sei, enfim. Mas eu só ia ali até a cozinha. Nesse dia eu cheguei, ela me ofereceu um café, tomei um café, contei a noite passada, que virei a noite trabalhando, eu e a Rafa estávamos na rua, naquele horário já estava fazendo ali 24 horas. A Rafa dormiu mais do que eu tinha dormido nada, era só o tempo de dar um cochilo mesmo. E aí, beleza, fomos fazer o cabelo. Eu atendia ela na área da casa dela. E aí a gente desceu pra área, né, passamos ali pela... um quartinho, não, saía da cozinha, descia as escadas, e já ia direto pra área. A área que era como se fosse na frente, no fundo da casa, né, a área baixa, assim. E a casa dela toda, na parte de baixo, era o espaço onde ela fazia os rituais dela, da religião dela, né? Os cultos, eu não sei como que é chamado. E aí, beleza, nunca entrei naquele ambiente, tá tudo bem, nunca aconteceu nada, nunca fui desrespeitada, sempre fui muito bem tratada. Eu só não podia entrar na casa dela. Assim, ela nunca falou, senta aqui na sala comigo, vem cá, ou vamos fazer aqui na sala. Não, ela sempre me direcionava para fazer na área da casa dela. E aí eu peguei e desci, e a Rafa comigo, e não tinha nada nessa área. Era uma área mesmo, a máquina, o tanque, o balde de lavar roupa, uma cadeira onde eu e ela ficava ali, o cesto de pregadores, e a Rafa no meio desse contexto. E nesse dia eu lembro que eu falava muito, Senhor, me ajuda, eu tô muito cansada e eu preciso só terminar esse cabelo. Porque era, graças a Deus, mais um dia em que Deus estava provendo para minha filha um alimento, algo, uma bolacha, enfim. E aí eu pedia só para dar graça para trabalhar. Em outros momentos, atendendo essa cliente, ela já tinha pedido para mim orar por ela, por situações delas pessoais, já tinha pedido para mim cantar louvores para ela, porque ela sabia que eu cantava. E por muitas vezes eu fui crente lá, por muitas vezes assim, todas as vezes que eu entrei eu fui crente lá dentro, mas ela também pedia para que eu tivesse essa função, né, na presença dela. Então eu a servia, né, estamos aqui para isso, da melhor forma que a gente puder. E aí eu cantava, orava, e nesse dia não foi diferente. Fiz isso também, porque ela sempre pedia, ela dizia que ela se sentia muito confortável comigo fazendo isso. E aí, beleza. No meio da cabeça dela, assim, eu fazendo todo o trabalho, era uma colocação de cabelo, no método fio a fio. Eu coloquei no fio a fio. Tava colocando no fio a fio. Cabelo colocado, natural, no dela tava curtinho, colocando. Quando eu cheguei aqui, ela falou, Sibeli, tá estranho. Tá estranho, não é assim que você coloca. Falei, não, mulher, tem certeza? Não, tá estranho, não é assim, não sei, não tô entendendo esse cabelinho que tá solto. Falei, mas sempre ficou assim. Na minha mente tava tudo certo, porque o cabelo dela era ondulado, o que eu tava colocando também era ondulado, os dois juntos ia dar ondulação, ia casar, tava perfeito. Amarraçãozinha, cabelo solto. Fui colocando, e vira e mexe ela falava, mas não sei, não tá... Ela não tava vendo, não tinha espelho, mas ela sentia. Não tá legal, não sei, tá estranho, não é, parece que não é assim que você fazia. E eu falo, não, é assim, sim, misericórdia, não, tá certo. E ela confiando, não, tá bom, você tá falando, não, mas quando chegar aqui em cima você vai ver, vai dar o caimento, vai dar tudo certo. Nada aconteceu pra mim, tava tudo certo. E a Rafa lá se entretendo com o pregador.
se entretia com a bolsinha que ela tava lá com os lanchinhos dela. Ou vira e mexe, eu conversava com ela, mas não tinha uma televisão, não tinha uma boneca, não tinha nada. E o máximo que a gente fazia era ir num banheirinho que tinha aqui do lado da lavanderia e voltar pra cá e tomar a água que a gente tinha levado. Ela não me ofereceu nada de comida nesse dia. E eu realmente fiquei por conta do que eu tinha levado na bolsinha pra Rafa. Então, não era só a Rafa se alimentando da bolacha ou do salgadinho ou do Danone, ou o que quer que seja, era eu também. Ela não me ofereceu nada. Por volta das 7 horas da noite, eu ainda estava lá. Lembra que eu estava muito cansada, virada do dia seguinte, aquele frio que eu já tinha passado com a Rafa. Voltou a ter frio de novo. Lá fui eu encher Rafaela de roupa de novo. Minha filha é sempre uma bênção, graças a Deus pela vida dela, muito paciente. Me ouviu, seguiu o dia ali, eu sempre conversando com ela para tentar entreter da melhor forma, para ela não ficar, sabe lá Deus como, porque era uma criança, né? Sendo posta numa situação completamente atípica. Ela sempre saía comigo, mas aquela ela estava extrema, mais de 24 horas fora de casa. E aí eu sempre tentando entreter ela. Por volta das 7 horas o frio veio, peguei e vesti ela de novo. Aí a moça começou a ficar muito incomodada, porque realmente estava muito frio. E eu já tinha sentido o frio da noite anterior. E aí ela falou, Cibele, eu sei da sua religião, eu te respeito, eu sei que você também me respeita. A gente poderia entrar ali na área onde eu faço os meus cultos, que eu acredito que ela era mãe de santo, então ali era todo o ambiente onde ela recebia as pessoas para, né, dos rituais, enfim, não sei exatamente as falas certas, então peço desculpas por isso, mas tô melhorando também nesse aspecto, tá? E aí eu falei, respirei fundo, eu também tava morrendo de frio, falei, Jesus Cristo vem comigo, eu falei, eu aceito. Vamos entrar sim, não tem problema. Aí arrumei as coisinhas ali, ela foi entrando primeiro para abrir caminho para mim. Nesse dia tava tendo uma arrumação lá, porque ia ter uma festa no dia seguinte. Uma cerimônia importantíssima assim lá para eles. Então estavam outros 3 filhos de santo dela, além do filho dela, que também era filho de santo dela. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu falei, tá bom, aceita entrar. Então tinha pessoas lá, ela falou, fica em paz, você não vai ver nada, não tem nada. Eles estão fazendo as decorações, os outros materiais vêm amanhã e eles estão num lugar reservado, então tá tudo tranquilo. Falei, tá bom, entrei, realmente era uma área toda aberta, limpa, não tinha nada. Eles estavam fazendo adereços, roupas, alguma coisa nesse sentido ali, mais artesanal. E aí acabou que a gente entrou e nos ajudou, porque deu uma distraída. Conseguimos conversar um pouco mais, porque eu já estava cansadíssima, ela também, Rafaela também conseguiu se distrair. E eu pedia muito só para que Rafa não visse nada. Criança é mais sensível para essas coisas, né? E aí eu pedia muito para que Rafa não visse nada, para não causar nenhuma situação desconfortável. Nem para mim, nem para a moça, não era essa a minha intenção. Eu sei, meus amores, que por volta das 7 e pouquinho a gente entrou, 6, 7 horas a gente entrou. Quando deu umas 8, eu terminei o cabelo. Naquela fala ainda, Cibele, tá estranho, Cibele, tá estranho, Cibele, tá estranho. Eu falei, não tá, fica tranquila, não está. Terminei. Na última trança que eu fui pôr aqui, na última colocação, quando eu terminei de amarrar, meus olhos se abriram de verdade. Aí eu olhei o cabelo dela e eu falei, eita, tá tudo errado. Eu errei o cabelo inteiro, ela estava certa. Eu tinha errado. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Respirei fundo, mantive minha postura aqui e falei, Sônia, me perdoa. Me perdoa, porque eu realmente errei o seu cabelo inteiro. Aí ela falou, tá o espelho. Pegou o espelho, olhou, ela falou, eu avisei. Aí ela ficou muito brava. Eu falei pra você que você tava errando o cabelo e você não me ouviu. Aí os meninos que estavam lá, né, o pessoal que tava lá veio. E tipo, mãe, tá tudo bem, o que aconteceu? Ela falou, eu tava falando pra ela e ela não tava vendo, olha o que ela fez no meu cabelo. E ficou zaralhada de brava.
Foi um trabalho de um dia inteiro. Eu cheguei lá, eram umas 10 horas da manhã, isso já era umas 8 da noite. E ela falou, você errou, olha o que você fez com o meu cabelo. Amanhã eu tenho um evento muito importante e você estragou tudo. Eu tô te falando o dia inteiro que tava errado. E você não me ouviu. Ela, ai, no amor de Jesus, ela acabou com a minha raça. Eu não lembro no dia, eu não acho que ela tenha me xingado assim, mas ela ficou muito brava, muito brava. Parei assim. A Rafaela ficou estática do meu lado, eu parei, respirei fundo. Eu pedi desculpas. Eu falei, me perdoa. Não foi intencional. Não foi mesmo. Eu realmente errei. E você tá no seu direito de reclamar. Eu errei. Mas eu preciso de 5 minutos, eu preciso ir no banheiro. Nessa hora eu ouvi a voz que eu chamo de, né, na época chamava de Espírito Santo, falando ao meu ouvido e tipo, se retira, vai ali 5 minutinhos no banheiro. Eu fui no banheiro. E aí ficou aquele burburinho lá dos filhos dela falando, ela falando, e eu ouvindo, fui no banheiro, a Rafa foi comigo. Nessa hora eu comecei a chorar dentro do banheiro. Eu ajoelhei, eu falava, Senhor, eu só quero ir embora, meu Deus, me ajuda, eu preciso somente ir embora. E a Rafa, vendo meu desespero, também começou a chorar. E aí eu já não sei nem se ela sabia o motivo pelo qual ela estava chorando, mas eu deduzia que também era pelo cansaço. Por estar vendo todo aquele dia, né, que a gente estava passando, aquela situação, também começou a chorar. Eu olhava pra ela e eu ficava mais desesperada ainda, eu chorava, e eu tava pra mim, eu preciso levantar, porque eu preciso voltar lá, pra poder dar uma solução pra essa história. E aí a voz aqui ainda dizia, não, continua aí, ajoelhada aí, fica aí, põe pra fora o que você tá sentindo, você precisa se aliviar. E eu falava, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu só preciso ir embora, me ajuda, me ajuda. E aí eu peguei e 5 minutinhos, né, acho que eu passei uns 2 minutos, 3 minutos lá, não lembro quanto tempo. A voz veio e disse, agora você levanta, respira fundo, pro oxigênio voltar pro cérebro, lava o rosto e volta lá. Fiz isso, levantei, limpei o rosto, falei pra Rafa levantar, conversei com ela, falei, filha, mamãe vai precisar passar aqui mais um tempinho, eu te peço, tenha calma, por favor. Eu preciso de você agora, mas fique bem, qualquer coisa que você estiver sentindo ou pensando, fala pra mim que eu tô aqui com você, tá bom? Mas a gente vai ter que voltar lá, a mamãe precisa terminar o trabalho, ok? Levantamos, respiramos, levamos o rosto, respira. Fomos. Aí eu peguei e voltei pra lá, ela já um pouco mais calma. Nesses 5 minutos que eu fiquei, nesses 3 minutos que eu fiquei no banheiro, eu nem lembro, nem ouvi nada do que aconteceu lá, na parte do salão. E aí eu peguei e voltei pra lá e parei do lado dela e falei, Sônia, me perdoa, mas o que você quiser que eu faça agora, eu vou fazer. E aí ela olhou pra mim, já um pouco mais tranquila, ela falou, mas o que você foi fazendo? Eu falei, eu fui chorar, eu precisava me aliviar dessa situação toda, né? Eu te fiz um mal e essa nunca é a minha intenção, nunca foi a minha intenção fazer mal pra ninguém. Então eu tô aqui pra fazer o que você quiser que eu faça. E ela entendeu a minha situação, viu que eu não tinha feito por mal, imagina. Ela falou, então, e já tinha um rapaz lá, um filho de santo dela, que eu já tinha feito cabelo, e ele também era cabeleireiro, e aí ele falou, eu posso te ajudar, eu vou soltando. Ela falou, pode? Ele falou, posso, mãe, ajudar? Ele falou, pode. Ele foi soltando, tipo, essa parte da frente aqui, que foi o que ela sugeriu, e eu fui refazendo. Então, o trabalho que era aí já 8 e pouquinho, já chegou às 11h30 da noite. Eu fiquei mais esse restante de tempo lá com ela, terminando o cabelo dela. E eu não lembro nem o clima que ficou, assim, pra ser bem sincera, não me lembro. Mas eu sei que foi um dia muito tenso. Eu estava com fome, eu estava com muito frio, eu estava muito cansada. E ainda mais esse baque de olhar para um trabalho, para o meu trabalho, que é uma coisa que eu amo tanto, e ter falhado, ter gerado uma situação tão indisposta com uma pessoa que, por tantas vezes, já tinha me abençoado, já tinha me cedido a casa dela para trabalhar, né? Já tinha me recebido lá para atendê-la. E aí eu terminei o trabalho.
Terminei o trabalho e ela me pagou e eu saí. Eu lembro que foi o dinheiro mais injusto que eu senti que eu recebi na vida. Eu não me senti digna daquele dinheiro. Eu saí do portão dela e já saí chorando. Porque pra mim não tinha sido do jeito que eu tô acostumada a fazer. Eu tava tudo bem, aprendizado há 5 anos atrás. Eu não era nem metade dessa pessoa que eu sou hoje. Eu era talvez uns 10% desses 60, 70, 80 que eu sou hoje. Que a gente vai nessa essa oscilação de crescimento, né? E eu lembro que eu saí da casa dela e comecei a chorar. Já comecei a chorar logo na saída. Parei, comprei um salgado pra mim, pra Rafa, porque eu estava com muita fome. Na onde eu achei 11 horas da noite já, mas tudo bem que era próximo do final de semana, eu acho que era um sábado, uma sexta, um sábado, era uma sexta-feira. O evento dela era no sábado, isso, uma sexta-feira. Então tinha bastante coisinha aberta, tinha uma pastelaria aberta, não tinha iFood que nem tem hoje, então não tinha opção de vou comprar um lanche no celular, eu não tinha nenhum celular desse, né, dessas tecnologias de hoje. Eu saí ali, comprei um lanche, eu nem consegui comer muito, entrei no trem com a Rafa péssima. Eu mal, ruim, querendo chorar, chateada, angustiada, triste. Ai, e pedindo só pra aquele dia acabar. Eu só queria chegar na minha casa, deitar e dormir. Porque eu morava com os meus pais. E aí eu peguei e fui pra casa, no trem, chorando. Peguei e cheguei em casa, tava todo mundo dormindo já. Já tava todo mundo dormindo. Cuidei da Rafa, cuidei de mim, mas assim, bem chateada, só queria deitar, dormir, esquecer aquele dia, bem, bem triste, e a Rafa também, assim, por tudo, né? Foi bem pesado, assim. E aí eu lembro que eu não consegui dormir, acordei bem cedo no outro dia, não tinha nada, assim, tão aparente pra fazer. E aí eu acordei muito cedo, fiquei lá no sofá, maquinando, meu pai acordou também, porque ele ia trabalhar. E aí o telefone toca. Primeiro contei toda a história pra ele que tinha acontecido, porque ele viu minha cara inchada de tanto chorar. Contei toda a história pra ele, e meu pai muito compreensivo. Não, filha, calma, você sabe que não foi de propósito. Se você tem essa consciência, então fica tranquila, você vai ver que vai se encaixar, né? Fica calma. Não tinha muito o que fazer a não ser realmente falar, fique calma. E aí, ok, continuei sentada ali no sofá, um pouquinho ainda maquinando. Isso já era quando eu tava com meu pai, era umas 8 e pouquinho, 7, 8 horas. Quando foi umas 9h30, o telefone toca, da casa da minha mãe. E aí o telefone tocou, tava lá, o telefone atendi. Quando eu atendi, eu sabia que era ela. E ela sabia que era eu. E aí eu falei, alô, ela começou a chorar. E aí eu comecei a chorar também no telefone. E as duas começou a chorar, ficamos ali um pouquinho. E aí eu falei, oi Sônia, bom dia, tudo bem? Ela, tudo bem, e você? Eu falei, tô bem, graças a Deus. Aí ela falou, Sibeli, eu não consegui dormir. Eu tô muito triste, muito chateada pelo acontecido. Eu falei, eu também estou, isso não costuma acontecer. Aí ela falou, eu sei que pode ter sido por conta do seu dia, que foi muito cansativo, né? Você trabalhou um dia anterior, tava andando com a sua filha, não sei o quê. Então eu entendo o seu cansaço. Só que quando ela falou isso, me bateu um negócio do tipo, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tem uma coisa aí por detrás. Fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, tudo bem, e eu peço ainda muitas desculpas, eu também estou muito chateada, isso não acontece, isso nunca aconteceu. E hoje já eu posso dizer que isso realmente nunca aconteceu. Eu tenho 20 anos de profissão, um pouquinho mais, uns 22, 23, comecei com 12, estou com 35. Então, e nunca aconteceu de dar errado nesse nível, tipo, errar uma situação na colocação é uma coisa, agora se errar a cabeça inteira sem perceber e ver só no final que estava errando é muitas horas fazendo sem prestar atenção, mas eu estava ali naquele momento, eu tenho certeza disso, eu busco sempre estar, é claro que pelo cansaço, né, de repente estava um pouco desligada, enfim. E ela falou, eu tirei todo o cabelo. Eu falei, eu entendo e não tenho nem o que falar. Ela falou, e eu queria saber se você pode vir colocá-lo novamente, agora do jeito certo. Eu falei, eu posso, eu vou sim.
Era um dia do qual eu não tinha nada mais pra fazer, só ia ficar em casa com a Rafa, né? Fazer as coisas ali do dia. Aí eu falei pra ela, você só me permite, por favor, ir no final do dia, porque aí, né, tem o dia inteiro pra minha mãe chegar, meu pai, alguém chegar pra poder ficar com a Rafa em casa. Eu não vou levá-la, né, pra até não dar esse desgaste nela de novo, do que já passou o dia inteiro, no dia anterior. E ela falou, não, tudo bem, eu aguardo, né, e aí no final do dia você vem, quando você estiver vindo você me liga. Eu falei, olha, vai ser por volta depois das 5 horas da tarde, que é a hora que eu sei que a minha mãe vai estar chegando, 5, 6 horas. Eu já fico pronta, a hora que ela entrar em casa, eu explico a história pra ela e já saio. Tudo bem, tudo bem. Fiquei mais em paz. Falei, é isso. É essa a oportunidade que eu tava precisando pra poder me sentir melhor, pra poder entregar o que eu de fato tenho pra entregar. E aí, beleza, rolou aquele dia inteiro em oração, em jejum, falando com Deus, aquele proceder todo que era de costume. E aí no final do dia aconteceu dessa forma mesmo. Minha mãe chegou, já estava pronta, contei pra ela, ela já sabia. Na verdade, eu acho que durante o dia eu liguei pra ela no serviço dela também pra perguntar se tinha algum problema da Rafa ficar. Não teve problema. Aí eu peguei e fui pra casa da moça lá em Pirituba, no Piqueri. Peguei, fui pra lá, cheguei no final de tarde, mesmo começo de noite, né? Já era umas 7, 8 horas, 8, 9, enfim, já era tardezinho já, quando eu tava chegando lá. E aí, né, enfim, peguei, cheguei, então não lembro se o evento dela era no dia seguinte. Eu consegui voltar pra fazer o cabelo dela no dia seguinte, então de repente era no outro dia, né, possível. E ia rolar o dia inteiro no domingo, algo desse tipo assim. Aí eu cheguei realmente e não entrei no salão mais, nesse espaço grande. Fui pra esse banheirinho, tinha um quartinho do lado. Eu não sabia da existência desse quartinho, também nem competia a mim saber. Do lado desse banheiro que eu tava utilizando no dia anterior, tinha um quarto, né, com uma televisãozinha, eu acho que um guarda-roupa, uma estante, alguma coisa assim. E ela falou, a gente vai fazer aqui, tudo bem? Porque realmente lá fora tá muito frio, não dá. Eu falei, não, não tem problema, a gente faz aqui. Aí eu acho que ela levou café nesse dia. Eu tinha uma xícara de café lá pra ela. Mas enfim, ela acabou dormindo, não ficou acordada. Eu tava ligada no 250, porque eu queria honrar minha palavra de que eu faço. E quando eu falo que eu vou fazer, eu faço. E quando eu faço, eu gosto de fazer. E eu gosto de cumprir o que eu prometo. E eu fiz que eu nem vi a hora passar. Fiz certo dessa vez, foi incrível, eu tava me sentindo muito bem, muito realizada, por mais que estivesse sendo à noite, depois de dias de cansaço, sem descansar direito, tava muito feliz. Eu sei que eu terminei 4 horas da manhã, porque eu peguei o primeiro trem, um dos primeiros trens pra vir pra casa, e aí eu saí da casa dela, mais uma vez ela não me ofereceu nada pra comer, não me deu a condução, não uma ajuda de custo, não acrescentou nada mais no valor que eu estava dando, e tá tudo certo, porque eu não tinha essa noção de combinar essas coisas. Eu contava naquela época muito mais com a consciência dos outros. E aí eu ficava em segundo plano. Lembra daquela parte do bolo? Eu lembro não, hoje eu sei que quem come a primeira parte sou eu. Então eu tenho que me respeitar, respeitar o meu tempo, respeitar os meus horários, respeitar os meus princípios. Tenho que me preocupar comigo, porque é essa mensagem que eu mando pro universo. Se eu faço comigo de qualquer jeito, então o universo entende que eu não me importo comigo. Não me importo com a minha saúde, com o meu estar, com a minha beleza, com o meu físico, com a minha família, com a minha casa. Depende do que eu ponho em primeiro lugar, para que ele me retribua da mesma forma. Hoje eu tenho essa consciência. Mas enfim, saí de lá muito feliz. Por mais que tenha sido de madrugada e cansativo do jeito que foi, saí muito feliz porque eu me senti realmente cumprindo minha palavra, o meu propósito, para aquilo que eu tinha ido e tinha sido designada para fazer. Voltei para casa tranquilo, graças a Deus. Pensei, ela nunca mais vai me chamar para fazer o cabelo dela, porque eu tinha que honrar a palavra que eu dei de fazer o anterior. Agora daqui para frente é realmente contar com a sorte. Pô, ela errou uma vez, quem dirá não vai errar outras. Fiquei em paz, cumpri minha parte na vida. Seguiu-se os meses e ela me ligou de novo para ir fazer o cabelo dela. Pra mim, a história já tinha acabado ali. Falei, bom, vamos lá. Sinal que ela entendeu que realmente a outra vez não foi de propósito, não foi porque eu quis, realmente foi uma fatalidade.
Vamos honrar a palavra mais uma vez. E aí voltei muito feliz. E aí quando eu cheguei dessa vez, já era um pouquinho mais também pro fim de tarde, né? Umas 6 horas. Quando eu cheguei nesse dia, né, depois dessa situação toda, eu entrei na casa. Pela primeira vez ela me convidou para ir até a sala e disse que ali a gente ia fazer o cabelo dela. Falei, bom, não será na área, nem no espaço, nem no quartinho lá embaixo. Vamos entrar na casa. E entrei, fui muito bem recebida. Tive um lanche esse dia. Foi um cabelo um pouco mais rápido. E deu muito certo também, graças a Deus, não teve erros. E voltei, eu acho que mais umas 2 vezes para fazer o cabelo dela. E depois eu fiquei pensando o que aconteceu naquele dia. Tem um de trás, por detrás? Tem, sempre tem. Nós temos que ter a disponibilidade para entender. Naquela época eu não tinha nem conhecimento de autoconhecimento. Hoje eu sei. Como eu dizia que eu era crente, que tinha uma postura e sobre o meu trabalho uma palavra, eu sou dessas que eu tô falando para você, eu tenho uma agenda. Se eu marquei, tá tudo certinho, o sinal, o material tá lá, eu não tenho costume, isso nunca aconteceu. De eu virar para cliente e falar, eu não vou te atender. Nunca aconteceu. E olha que já são situações diversas. Nunca aconteceu. Então eu honrei a minha palavra naquele dia, mesmo com fome, mesmo com frio, mesmo cansada, mesmo vendo a minha filha naquela situação, eu cumpri o que eu prometi. Eu coloquei ela na cadeira e ela saiu daquela cadeira trançada. Quando deu errado, eu cumpri a minha palavra de novo. Eu vou fazer o seu cabelo novamente. Eu cumpri a minha palavra. Autoconhecimento, eu gosto disso, gosto disso. E aí eu entendi depois, eu observando a história um pouco mais já distante de dias passados, eu dizia na época que foi Deus que fez com que aquela situação toda acontecesse para me provar. Hoje eu acredito que foi realmente a espiritualidade que estava ali, que fez com que isso acontecesse justamente para me trazer essa evolução. Eu precisava ser testada nesse nível. Tanto de servidão, no sentido de servir ao outro, de repente servidão não é a palavra correta, mas de servir ao outro com aquilo que, né, eu estava me propondo a fazer, a situação de passar essa dificuldade na alimentação, aí eu entendo que já me proporcionou um outro nível, porque surpreendam-se, depois dessa situação, eu nunca mais passei fome em lugar nenhum. E eu não aprendi rápido essa ideia do se prepare para ir atender uma cliente. Eu pratico isso agora, mas tem o quê? Uns 2, 3 anos, acho que mais depois que eu abri o meu espaço. Porque antes disso eu ainda atendia a domicílio por uns 2 anos. Hoje bem menos, hoje tem 2, 3 clientes só que eu atendo por situações muito específicas. Antes não, essa opção realmente era também uns 50% do meu trabalho. E aí eu penso que não, você precisava criar essa ideia de você vai sair, você vai atender, mas você tem que se pôr em primeiro lugar. E isso demorou para acontecer, mas as pessoas começaram a se movimentar desse jeito. E eu lembro muito que depois, bem logo depois dessa situação de eu ter passado fome o dia inteiro na casa dessa moça, eu fui atender uma outra moça, mas aqui já perto, numa cidade vizinha. Eu moro em Morato, a moça morava em Baltazar Fidelis. Eu moro em Baltazar Fidelis, também foi só essa vez que eu fiz o cabelo dela. E eu fui com a Rafa, também, Rafa, parceiraça. E aí eu cheguei na casa dela, logo perguntei, tem uma padaria? Eu já fiquei mais esperta no sentido do que comprar para comer. Eu comprava uma coisa um pouquinho que ia alimentar um pouco mais, principalmente a Rafa. E a mim também, né? Porque depois daquela... Mas ela realmente era o principal porque ela era criança. Então eu cheguei já na casa dessa moça perguntando, tem algum lugar, uma padaria que eu possa ir comprar um pão para fazer um lanche para ela? Aí a moça tava com os pais, ela falou, não precisa não, você vai tomar café aqui com a gente. Falei, tá bom então. E aí fui pro café e realmente tomamos um café, pão, suco, bolacha, café, chá, uma mesa posta. Pra mim, foi uma das primeiras vezes que eu tive essa situação. E eu fiquei tipo, uau, que legal. É possível. E aí na hora do almoço, e aí fiquei tranquila, porque eles falaram, não, você vai ficar aqui com a gente, você vai se alimentar com a gente hoje, não tem problema. E eu tinha uma mania que eu tô aprendendo também a desgarrar dela, de estar trabalhando e não parar pra comer. Eu hoje me policio, trabalho com cronômetro, o cronômetro para,
por 2 horas e meia, 3 horas de trabalho, ele para e eu vou comer, nem que sejam uns 20 minutinhos. Hoje eu tô aprendendo, mas demorou. Há 20 anos trabalhando, com 3 anos atrás, começando a fazer isso, é muito tempo. Mas o autoconhecimento tem me proporcionado essas coisas. E aí, nesse dia do almoço, ai, vem comer, vem comer. Eu falei, não, não quero, vou continuar. Não, você vai comer sim, pode vir aqui. Pegaram meu braço, me levaram pra cozinha. Não, você vai sentar e vai comer. E quando eu cheguei na mesa, mais uma vez, uma mesa linda, maravilhosa, posta para mim, para minha filha. Nesse dia eu lembro, gente, era peixe frito. Filé de peixe, né? Filé de peixe feito, salada. Nossa, uma delícia, incrível. Aquele lugar que você come, que você fala, ai, não quero nem levantar daqui. Eu falei, já prepara um café então, porque senão depois no final da trança não acontece. E graças a Deus, depois desse episódio, foi só crescimento, só crescimento. O autoconhecimento que gera o autocontrole, porque quando você entende as situações e como que você se comporta nela, você aprende a dominá-las. O autoconhecimento é isso. Pô, pera, alguém tá vindo com uma certa euforia pro meu lado. Como que eu vou agir? Se eu agir igual, eu vou criar um resultado. Se eu tomar essa postura de me silenciar, eu vou criar outro resultado. Se eu falar, mas de uma forma diferente, sem estar tão assim, eu vou criar outro resultado. É o autoconhecimento. O que você vai fazer com as situações que se apresentam a você? E graças a Deus, essa situação gerou isso de abundância na minha vida. E eu tenho certeza também que essa situação também foi um pontapé para me chegar até o meu salão, que é uma situação que eu digo que eu não sonhava e não desejava. Eu queria atender meus clientes, aonde eu não tinha noção, não tinha isso programado na minha ideia. E a espiritualidade, Deus preparou esse ambiente hoje, que é o meu espaço e onde eu sou tão feliz, tão grata. Então, nessa história de autoconhecimento, meus amores, pensem bem. Pensem, desejem se autoconhecer, porque isso abre portas, isso traz crescimento, quando é feito de verdade, com seriedade, com responsabilidade. E realmente eu tenho que fazer um segundo vídeo, porque a outra história, que também não é pequena, não vai caber nisso. Se você ficou até aqui, eu agradeço, muito obrigada. Deixe seu like, deixe seu comentário, nem que seja um coraçãozinho, nem que seja gratidão, nem que seja um oi. Eu vou procurar responder a cada um deles. Eu agradeço muito pelo carinho. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E até os próximos vídeos. O próximo, parte 2.